Olá, meus alunos dos sextos anos, como é que vocês estão? Então, como é de costume, certo? Vim gravar essa aula explicando o conteúdo de tipos de porquês, certo? O emprego dos porquês. Não sei se vocês sabem, mas na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês. Nossa, professor, tudo isso, eu imaginei que só houvesse um porquê. Nós temos 4 tipos. Você pode me perguntar, mas para que 4 tipos de porquê se quando eu falo, tanto faz? De fato, na questão da oralidade, os porquês são iguais, não é? A pronúncia, quando nós falamos. Todavia, quando nós vamos escrever, é importante que nós saibamos usar os 4 tipos, porque são totalmente diferentes na questão da escrita e que causam enorme confusão, certo? Então, hoje eu vou explicar de uma forma bem prática para que vocês compreendam e saibam usar, certo? Os 4 tipos de porquê. Qual é o propósito de cada um, certo? Por isso que a gente fala de emprego dos porquês. Quando é que eu vou empregar de forma correta cada um deles, certo? Então, lápis, caderninho aí, próximo às mesinhas de vocês, em casa. E vamos ao nosso conteúdo dessa semana, o emprego dos porquês. Vamos lá. Pessoal, vocês têm que levar em consideração que não é um conteúdo difícil, tá certo? Não comecem colocando aquela mensagem negativa, não sei fazer, não sei como é que faz. É bem tranquilo, tá certo? É uma questão mesmo de prestar atenção. Então, vamos lá. Aqui está a atividade de vocês, certo? Eu coloquei um vídeo lá no YouTube explicando. E vamos aqui para o nosso conteúdo. O emprego dos porquês, né? Ou o uso dos porquês, como você queira chamar. Então, nós temos 4 ocorrências dos porquês, certo? 4 tipos. O primeiro que a gente vai aprender, decorar não, é o porquê separado e sem acento, tá certo? E ele é usado, pessoal, geralmente no início de frases em que eu faço perguntas, né? Aquelas perguntas que tem o finalzinho de interrogação no final. Então, quando eu vou iniciar uma pergunta, certo? Em uma frase interrogativa, direta, que é o início de frases, ou indireta, porque ele pode vir no meio de frases, perdão, também é o porquê separado e sem acento. Certo? Professor, e como é que eu vou saber usar esse danado? Você me confundiu. Simples. Você vai trocar, certo? Na sua mente, não no papel escrevendo. Esse porquê aqui, por essa expressão. Por qual razão ou por qual motivo. Se você, na hora que for escrever, imaginar e conseguir trocar esse porquê aqui, certo? Esse porquêzinho aqui, por essa expressão, por qual razão ou por qual motivo, é ele que você vai usar, tá certo? Ou ainda, se você conseguir trocar pela expressão pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Nossa, professor, muita informação. Vamos na prática para compreender? Veja que aqui no primeiro exemplo eu tenho uma frase, certo? Interrogativa direta. Porque, ó, ele vem logo no início. Por que você não vai ao cinema? Então, imagina que eu vou escrever isso no WhatsApp para alguém. Nossa, como é que se escreve esse porquê? Ah, o professor me falou e eu vou trocar ele pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Vamos ver se combina, se encaixa. Por qual razão você não vai ao cinema? Olha, deu certo. Por qual motivo você não vai ao cinema? Então veja que aqui eu consegui trocar esse porquê separado sem acento pela expressão por qual razão ou por qual motivo. Se encaixou, ótimo. É esse porquê que você vai usar, certo? Sempre que fazer uma pergunta direta e o porquê vier no início, é dessa forma que você vai escrevê-lo, viu?
separadinho e sem acento, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Aquele que vem no meio. Gostaria de saber por que você não foi à aula. Aqui é uma pergunta indireta. Porque não está vindo no início, está vindo aqui no meio. Vamos trocar pela expressão que o professor ensinou, por qual razão ou por qual motivo? Vamos ver se se encaixa. Se encaixar, ótimo. É ele que eu vou usar. Gostaria de saber por qual motivo você não foi à aula. Encaixou, né? Gostaria de saber por qual razão você não foi à aula. Está vendo que um ou outro encaixa perfeitamente? Então, se encaixou, por que separado e sem acento? Vamos ver outro exemplo. Não sei por que não quero ir. Não sei por que não quero ir. Olha, o porquê está no meio, tá vendo? Vamos tentar trocar aqui pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Não sei por qual motivo não quero ir. Não sei por qual razão não quero ir. Encaixou também. Ah, professor, ótimo. Então quer dizer que se vinha no início de frase, porque é separado e sem acento. Se eu conseguir trocar esse danadinho pela expressão por qual razão ou por qual motivo, é dessa forma que eu vou escrever, não é? Separado e sem acento? Isso mesmo. Ou ainda, quando você conseguir trocar esse bendito, bonitinho, pela expressão pelo qual. Se fizer sentido, se encaixar, é o que você usa também. Olha o exemplo. O susto porque passei me abalou. Eu posso dizer também que o susto pelo qual passei me abalou. Veja que a expressão pelo qual se encaixa aqui. E não se encaixou porque separado e sem acento. Olha, aprendi o primeiro tipo de porquê. Nossa, que bacana. Agora vamos para o segundo. Esse daqui é bem tranquilo, pessoal. É o separado com acento. Esse é separado sem acento. Esse é separado com acento circunflexo. O famoso chapeuzinho. Ele é usado, pessoal, nas frases interrogativas, diretas, em fim de frase ou sozinho, com ponto de interrogação depois. Vamos para os exemplos? Vocês não comeram tudo, por quê? Olha, está no final de frase, certo? Então eu uso ele, separado com acento. Veja que aqui, ó, eu tenho uma interrogação, ó. Tá certo? Ele pode vir sozinho ou depois de um ponto de interrogação. Olha o outro exemplo. Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. Veja que aqui ele faz um questionamento, tá certo? E temos aqui o complemento da frase. Mas ele está vindo no final. Veja o que ele está dizendo. Ele é usado no fim de frases interrogativas diretas ou sozinho. Tá bom? Então é fácil de você saber. Ele vem no final de frases, sozinho ou acompanhado de outro ponto de interrogação. Tá claro? Até aí, olha, o segundo é bem tranquilo. Viu? Só você prestar atenção. Veio no final de frase, sozinho ou acompanhado, separado, com acento. Lembra do acento, chapeuzinho. O terceiro, pessoal, também é bem fácil. É o porque junto e sem acento. Ele tem um sinônimo de pois. Você troca esse bonitinho aqui pela palavra pois. Se encaixar, você conseguir colocar na frase e não mudar o sentido, permanecer o mesmo sentido, é ele que você usa. Olha os exemplos. Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Eu posso dizer que não fui ao cinema pois tenho que estudar para a prova. Olha, encaixou, tá vendo? Então é esse porquê que eu vou usar. A troca, pessoal, pela palavra pois, eu faço aqui na minha cabeça, tá certo? Eu imagino trocando o porquê pela palavra pois, certo? Se deu certo, é esse porquê que você usa. Junto e sem acento, tá bom? Olha o outro exemplo. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo.
Eu posso trocar e dizer, não vá fazer intrigas, pois prejudicará você mesmo. Olha, se encaixou, pois, porque separado, aliás, porque junto e com acento, tá certo? Então, é fácil. O professor disse que se eu trocar, se eu conseguir trocar esse porquê junto e sem acento pela palavra pois, é ele que eu vou usar. Perceba que ele dá uma ideia de explicação. Você consegue ver isso, André? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Então, perceba que aqui ele está explicando porque ele não foi ao cinema. Não vá fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Aqui ele diz, porque não é bom fazer intrigas, porque prejudicará você mesmo. Então, esse porque, junto com o acento, ele dá a ideia de explicação e ele pode ser trocado pela palavrinha pois, certo? Por último, e não menos importante, nós temos o porquê junto e com acento. Esse, pessoal, ele funciona como substantivo. E ele é fácil de saber porque ele vem acompanhado de um artigo, certo? De um numeral. E tem significado de o motivo ou a razão, tá certo? Ele vem acompanhado, como eu disse, de artigo, pronome, adjetivo ou numeral. Veja o exemplo. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrado. Então, veja que eu posso trocar aqui esse porquê pela palavra motivo. Conseguem perceber isso? E observa que antes desse porquezinho aqui junto e com acento, eu tenho o artigo definido ó. Então, olha, aqui não diz que ele vem acompanhado de artigo. Então, ó, se antes do porquê apareceu o artigo definido ó, porque junto e com acento. Olha a outra frase. Diga-me um porquê para não fazer o que devo. Diga-me um motivo para não fazer o que devo. Perceba que aqui, ó, eu tenho o numeral 1. Aqui não diz também que esse porquê junto e com acento vem acompanhado de numeral. Olha, se vier acompanhado de numeral, é porque junto com acento. Então, ó, observa se antes aparece um artigo, observa se antes aparece numeral, certo? Olha o outro exemplo. Dele, porquês, para continuar aqui. Perceba que aqui eu tenho um pronome, certo? O pronome oblíquo, tá certo? Me, ó. Então, se há um pronome, certo? Veja que aqui ele mudou, ó. Ele foi para o plural. Dê-me porquês. Dê-me motivos para continuar aqui. Porque junto e com acento. E aqui o outro exemplo. Quero 10 porquês para ir à festa. Quero 10 motivos para ir à festa. Então, perceba que eu tenho um numeral aqui, ó, numeral 10, escrito por extenso, certo? Então, quando aparecer um substantivo, ou quando aparecer um artigo, certo? Esse porquê funciona como substantivo, e ele é escrito junto com acento. Quando aparecer um numeral, certo? Esse porquê é junto com acento. Quando aparecer um pronome, esse porquê é junto com acento. Ele vai para o plural, dependendo da situação que a frase está feita. Quando aparecer um numeral, aqui de novo, como é um exemplo, certo? Junto com acento. Então, vamos recapitular. Só para a gente fixar melhor. Se vier no início de frases, certo? Sempre, sempre. Se você iniciar uma frase perguntando, é separado, sem acento, tá certo? Mas ele pode vir no meio, professor? Pode. E como é que eu tiro a dúvida? Troca esse danadinho pela expressão por qual motivo ou por qual razão. Se encaixar, é separado e sem acento que você vai usar. Chegou aí, amor? Ou ainda, se você conseguir trocar pela expressão pelo qual, ou pela qual, ou pelos quais, ou pelas quais. O segundo é quando vem no final de frases, sozinho
ou acompanhado por outro ponto de interrogação. É separado com o acento circunflexo, certo? O terceiro é quando explica, eu faço uma pergunta e alguém me responde. Então, ele tem função de explicar, certo? E pode ser trocado pela palavrinha pois, ou pela expressão uma vez que, tá bom? Então, se ele explicar e eu conseguir trocar pela palavrinha pois, é junto, sem acento. E por último, quando eu tiver próximo desse porquê, a vogal O, que é um artigo definido, o pronome me, que é um pronome oblíquo, o numeral, certo? Eu vou ter aqui um porquê junto com acento, porque ele tem função de substantivo, tá certo? Então, olhem os exemplos direitinhos, assistam a aula várias vezes, me perguntem quando a dúvida surgir, tá bom? Porque na próxima atividade nós vamos trabalhar com ele. Eu quero todo mundo craque nesse assunto, certo? Então, um cheiro, um abraço virtual, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.